ou quase um mês, nós estamos aprendendo sobre o firme fundamento que é Jesus. E nesta noite nós vamos dar continuidade a este tema. E eu quero compartilhar com vocês, já está no telão, Jesus é o firme fundamento. Nós temos aprendido isso, amém? Através deste altar. E hoje nós vamos entender que nós somos sua edificação. Uau! Tem diferença, bispa? Tem. E nós vamos entender hoje à luz da palavra de Deus. E eu quero que você acompanhe comigo, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 a 11. Nós vamos ler. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero deixar registrada a minha gratidão ao Senhor, porque nós somos um corpo bem ajustado. E eu sei que Deus é bom. E estar neste altar nesta noite, para mim é um privilégio, uma honra. E por mais que eu já tenha feito isso várias vezes, eu sinto muito temor em estar aqui para trazer esta mensagem para o corpo de Cristo, para ser porta-voz da palavra de Deus. Então eu louvo a Deus por esse privilégio, por essa honra. Obrigada, bispo, por confiar a mim, este posto nesta noite, e que Deus seja aqui exaltado através da minha vida, que não seja eu em nenhum momento, mas o Senhor a falar através de mim, em nome de Jesus. E 1 Coríntios 3, dos versículo 9 a 11, diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Olha para quem está ao seu lado, está aí do seu lado um edifício, uma construção de Deus. Um templo do Senhor está ao seu lado. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que nós já vivenciamos nesta noite, pela honra, Jesus, que nos é dada de te louvar, de termos um refúgio, de termos um lugar, Pai, onde nós podemos nos reunir como família espiritual para te exaltar, para te engrandecer, e também, Jesus, para receber instrução de ti, Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ensina através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. O Senhor nos ensina através da comunhão, o Senhor nos ensina através dos louvores, e o Senhor nos ensina através da tua palavra, Pai. Eu quero te pedir nesta hora, Jesus, que a tua palavra seja, Pai, certeira, Senhor, que tudo, Deus, que o Senhor quer falar, que nada seja retido, que eu seja apenas um canal do teu fluir, que o Senhor use a minha vida para falar ao coração dos teus filhos, para trazer ensino, exortação, Jesus, direção, e que nós possamos sair daqui nesta noite, Pai, desta noite, fartos, cheios, Jesus, do teu conhecimento e da tua graça, Pai. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Para a bispa respirar, tomar uma aguinha. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bom, amados, como eu disse, nós estamos dando continuidade ao que o bispo já tem pregado aqui sobre o firme fundamento que é Jesus Cristo nas nossas vidas. E hoje, depois de um tempo, creio que mais ou menos um mês, eu creio que nós já temos entendido que o Senhor Jesus é a nossa rocha, amém? Que as nossas vidas devem estar alicerçadas em Cristo e que não há nenhum outro fundamento mais sólido do que a palavra do Senhor. É verdade ou não é? Nós vimos aqui alguns vídeos que o bispo compartilhou, nós ouvimos um pouco a respeito de construção civil, como se firmam estacas, como se faz uma fundação de um edifício, de uma construção. E tudo isso, logicamente, fazendo uma analogia da nossa vida, com o Senhor, do que nós precisamos entender de quem é Jesus, por que nós podemos afirmar que só Deus, só o Senhor, é o firme fundamento das nossas vidas. Nós aprendemos neste período que nenhum bem
que nós possamos conquistar, humanamente falando, nenhum sucesso que nós possamos alcançar será proveitoso se a base, se o alicerce, se o fundamento das nossas vidas não estiver em Cristo. E o apóstolo Paulo vem nos ensinando aqui, através de 1 Coríntios, primeira carta a Coríntios, ele diz que segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento. E eu quero hoje, com permissão do Senhor, dizer que nós temos recebido deste altar sobre o fundamento. Nós temos também recebido a instrução a respeito do que é o real fundamento para as nossas vidas. Sabe, amados, e eu estava refletindo sobre isso, que não apenas nesta série de mensagem, não faz de fato um mês que nós estamos falando sobre o fundamento que é Jesus, mas há pelo menos 20 anos que este altar, nesta cidade, nesta igreja, neste refúgio, há pelo menos 20 anos nós temos recebido conhecimento sobre o fundamento que é Jesus. Nós sabemos quem é Jesus, porque nós temos sido ensinados sobre quem é Jesus. Nós sabemos e conhecemos o sacrifício de Jesus, sacrifício de amor por nós. Nós entendemos a soberania de Deus, a perfeita vontade dele quanto à nossa salvação. Nós sabemos também quem nós somos em Jesus e que nós viveremos a eternidade com ele, e nós temos aprendido ao longo de todos esses anos que ele sim é a base, ele é o fundamento, e que na pessoa de Jesus, no seu plano de amor para nos salvar, é que nós fundamentamos e construímos a nossa vida ao longo desses anos. E eu creio que para nós estarmos aqui 20 anos firmes, fundamentados, foi porque nós construímos esta igreja, não apenas as paredes, mas este refúgio sobre o fundamento que é Jesus, sobre a sua graça, amém? E eu quero que você perceba, através do que nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, quando ele se dirige à igreja de Corinto, ele está mencionando aqui, amados, 2 níveis diferentes para a construção de uma vida. Então, apesar dele estar ali se dirigindo a algumas lideranças, alguns mestres da palavra, aqueles que dariam continuidade às igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado, apesar desta fala ser dirigida a esses líderes, nós podemos tirar para as nossas vidas um grande ensinamento para que nós possamos construir uma vida bem-sucedida e feliz. Você quer uma vida bem-sucedida e feliz? Então, tudo que está na palavra de Deus é proveitoso para nós. Toda palavra de Deus, ela é válida, toda a palavra de Deus foi inspirada por ele e ela serve para as nossas vidas. Então, esta fala do apóstolo Paulo cabe muito nisso tudo que nós estamos aprendendo. E ele nos mostra, nesta passagem, que há 2 níveis. Um desses níveis de construção se chama fundamento de um edifício. Então, nós temos ouvido falar e temos aprendido a respeito desse fundamento. Este fundamento é o principal, é o que vai sustentar toda a edificação, tudo o que nós construirmos, toda a estrutura daquilo que nós construirmos será baseada no fundamento que é Jesus Cristo. Então, Paulo nos ensina que sobre esse fundamento há um outro nível de construção que nós precisamos cuidar, que nós precisamos atentar e que nós precisamos estar preparados e saber construir para que nós tenhamos essa vida feliz e bem-sucedida. Então, o primeiro nível é o fundamento. E o segundo nível é a edificação. Então, nós precisamos entender que há um fundamento, que é Jesus, que é a sua palavra, a sua graça, mas há um outro processo, há um outro nível, que se chama edificação. É uma construção que precisa ser feita. É um processo pelo qual nós precisamos passar. E olha o que ele diz no versículo 11. Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, veja que ele dá até uma ênfase e uma rigidez diferente quando ele fala, no verso 11, ele fala, ninguém pode lançar outro fundamento. Ninguém pode fazer isso além do fundamento que foi posto, que é Jesus Cristo. E quando ele fala ali no verso 9 e no verso 10, ele fala assim,
Porém, coloca para mim, por favor, o 9 e o 10. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Olha o 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então ele diz, olha, cada um que se vire, cada um que veja como vai fazer a sua construção. Mas o fundamento, que ninguém lance outro fundamento além do que foi posto, que é Jesus Cristo. Então, Paulo está falando de 2 níveis de construção. Ele está dando ênfase que o fundamento não pode ser trocado, mas na construção da edificação sobre o fundamento, né, acima ali do fundamento, há diversas possibilidades para se construir. Quem trabalha ou quem já passou por um processo de construção vai entender isso que eu estou falando, né? O bispo falou muito aqui de fundação, mostrou aquele bate-estaca, tudo ali sendo construído para baixo, né? Para que a raiz fosse firme, para que a base fosse sólida. Mas, se você andar, por exemplo, nesta rua, você vai ver que existem várias edificações diferentes. É verdade ou não é? Existem várias... Nós temos... Só a igreja já é diferente da nossa casa aqui, do nosso vizinho. Não é verdade? Então, cada um sabe como edifica, cada um veja como edifica. E o apóstolo Paulo estava dizendo isso. Olha, ele estava deixando claro a responsabilidade que ele tinha, que ele sabia que ele tinha como apóstolo, como aquele que recebeu a revelação da graça de Deus, como aquele que foi enviado para fundar e fundamentar a igreja de Jesus. Ele estava dizendo, eu trouxe o fundamento, aquilo que o Senhor me confiou, eu estou entregando, eu estou ensinando, e a igreja deve ser construída baseada neste fundamento, que não pode ser trocado, que é Jesus. Essa é a base. Mas vejam, cada um de vocês verá como vai edificar essa igreja. Cada um de vocês, cada um de nós, temos que ver bem como vamos edificar as nossas vidas sobre este fundamento. Então, eu queria enfatizar que a igreja precisa perceber claramente que existem esses 2 níveis, ok? Então, o primeiro nível, aquilo que é fundamental, ou seja, o fundamento, a fundação. Este primeiro nível da construção das nossas vidas, ele é imutável. Ele é de primeira e absoluta importância nas nossas vidas. Sem este fundamento, que é Jesus Cristo, ninguém conseguirá edificar coisa alguma. Esse fundamento, ele tem que estar claramente definido para nós. É Jesus Cristo. Este é o fundamento. Ninguém pode lançar outro fundamento. Ninguém pode ter outro fundamento na sua vida. O apóstolo Paulo está dizendo, Jesus e a sua graça é o fundamento. Ele é a base. Ou você edifica a sua vida sobre a rocha, que é Jesus, né? Como nós vemos também ali em Mateus, em Lucas, sobre a casa edificada sobre a rocha. Ou você edifica sobre a rocha, que é o firme fundamento, ou você vai construir sobre a areia, que não tem fundamento, ok? Então, nós precisamos ter isso claro. E se nós já conhecemos a Cristo, para nós não há mesmo outro fundamento. Não há por que tentarmos construir e edificar as nossas vidas sobre areia, sobre aquilo que não existe. Então, para nós que conhecemos Jesus, quem é o fundamento? Jesus e a sua graça. E qual outro nível? Uma vez que nós estamos em Cristo, uma vez que nós já entregamos a nossa vida a Jesus, uma vez que nós já fizemos dele o nosso firme fundamento, nós precisamos continuar crendo, confiando no Senhor, vivendo por Ele e para Ele. E se nós já estamos em Cristo, nós precisamos então atentar sobre como nós vamos edificar sobre este fundamento firme. Como construir, como edificar as nossas vidas. Então, eu quero lembrar que o fundamento, ele é a nossa salvação através da pessoa de Jesus. O fundamento das nossas vidas, aquilo que nos dá a garantia de quem nós somos, aquilo que nos dá a certeza de que nós podemos construir uma vida bem-sucedida e feliz, é a certeza de que nós somos dele, amados.
é o conhecimento que nós temos do para que Jesus veio. É a certeza de que nós fomos salvos, de que nós somos filhos legítimos do Senhor. Este é o alicerce, é o que não nos deixa sucumbir aos ventos e às tempestades. Então, quando eu tenho esta certeza, eu sei quem eu sou, eu sei que Jesus veio para me salvar, eu sei que Jesus foi a uma cruz no meu lugar, eu sei que Ele derramou o seu sangue para consumar o plano da salvação, eu sei que Ele me escolheu para Ele, eu sei que Ele me criou, em amor me predestinou para Ele. Quando eu tenho esta certeza desta salvação, eu não vou sucumbir a nenhuma tempestade e a nenhum vento. Porque eles vêm, nós temos também aprendido isso. O vento vem, a tempestade vem, o fogo vem, mas quando eu tenho a base, quando eu tenho essa segurança, essa certeza, pode vir o vento, a tempestade, que eu não serei abalado. Aliás, nós cantamos isso agora há pouco. Então, nós precisamos ter essa certeza, que Jesus nos salvou, não porque nós fizemos algo para merecer, não porque nós conseguimos ser salvos, mas porque Ele nos amou e foi por graça. Sabe onde está escrito isso? Em Efésios 2:8, diz assim, porque pela graça, diga pela graça, não foi por sacrifício, não foi por merecimento, não foi porque você quis, não foi pelo jejum que você fez, foi por graça. Sois salvos mediante a fé, que o Senhor nos deu, olha lá, e isto não vem de vós, ou seja, eu não fiz nada para merecer, o Senhor simplesmente me amou e Ele quis me salvar, por amor, é um dom de Deus. Então, graça vem da palavra caris, que significa favor e merecido, foi um benefício do Senhor para as nossas vidas, Ele nos beneficiou com a salvação. Então, quando nós temos essa certeza, essa segurança, que este benefício, a graça de Deus foi a salvação, nada mais nos abala. Então esse é o fundamento, já está pronto. Acima disso, nós vamos construir algo que a Bíblia nos ensina, que é um segundo benefício. Então nós temos em Cristo um segundo benefício. Qual é esse? É o benefício de nós podermos usufruir, desfrutar, viver, crescer nele, amadurecer e dar frutos para reinarmos em vida através desta graça que é a salvação. Amém? Então, vejam, são dois níveis. A graça, que eu não fiz nada para merecer, a graça da salvação. O Senhor simplesmente me amou, me criou, me predestinou para Ele, me salvou, me regenerou, me chamou em um momento da minha vida. E a graça, que é o benefício de usufruir desta salvação, deste favor imerecido, é a graça de eu poder reinar em vida. Só que para que eu reine em vida, para que eu usufrua deste benefício, eu preciso saber como eu vou edificar, como que eu vou construir este edifício, que é a minha vida, sobre o fundamento, que é Jesus Cristo e a sua graça da salvação. Os irmãos estão entendendo ou está complicado? Amém? Então, para que eu possa usufruir deste segundo benefício, eu preciso saber todo este processo de edificação da minha vida. Então, vamos lá, para resumir, e você gravar, se você quiser escrever isso daí. O fundamento, ele tem uma relação, ele está relacionado com a salvação. Então, o fundamento, quando eu digo, Senhor, Jesus é o meu firme fundamento, eu estou relacionando isso com a salvação, sobre o que Jesus fez por mim. Então, eu tenho que ter essa certeza e essa segurança. Este é o fundamento da minha vida. Nada me abala quando eu sei que Jesus me salvou, que eu tenho este benefício da graça de Deus na minha vida, que eu fui salva por amor. Este é o fundamento, e isso é a base, essa é a estrutura, ok? E a edificação diz respeito àquilo que eu farei com o que Cristo fez por mim. Então, o fundamento diz respeito ao que Cristo fez, ok? E a edificação diz respeito ao que eu farei com aquilo que Cristo fez por mim.
Então, são duas coisas distintas. Nós falamos, Jesus é o firme fundamento. Eu sou a sua edificação. Você pode repetir essa frase? Jesus é o firme fundamento. Eu sou a sua edificação. Então, nós vamos entender como que nós vamos construir as nossas vidas, como que nós vamos edificar as nossas vidas. Então, se o fundamento tem a ver e está relacionado com a salvação, com aquilo que Jesus fez por mim, quando uma pessoa crê em Deus, quando essa pessoa recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ela é salva, a sua vida está fundamentada em Jesus. E a edificação, né, diz respeito ao que aqueles que já receberam a Jesus fazem com o desenvolvimento dessa salvação. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, eu lancei o fundamento, eu ensinei a graça, eu ensinei a vocês aquilo que me foi revelado, eu mostrei a segurança da salvação, eu mostrei que vocês são filhos, eu trouxe isso. Agora, cada um veja como vai desenvolver esta salvação. Cada um veja como vai edificar a sua vida. Cada um vai trabalhar de forma diferente. Cada um vai usar materiais diferentes. Cada um vai estabelecer estruturas diferentes sobre este fundamento. Este trabalho não vai impactar, amados, na sua salvação. O que você fizer, aqui tem a fundação. Quero que você olhe aqui para o púlpito agora, só para a gente fazer isso de uma forma ilustrativa. Aqui embaixo está a fundação. O que você vai fazer sobre a fundação não vai impactar com a sua salvação, mas vai impactar o desenvolvimento da sua vida. É importante, bispa, muito importante, porque reinar em vida, viver uma vida, usufruir dos benefícios que Jesus conquistou na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, depende do que você vai fazer, depende do material que você vai usar para edificar a sua vida, depende da forma como você vai desenvolver a sua salvação. Então, olha o que diz no versículo 12 de 1 Coríntios 3, que é o texto que nós vamos, usar. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, aqui o apóstolo Paulo está mostrando 6 tipos de materiais que poderiam ser usados, logicamente, de uma forma figurativa. Ele está dizendo assim, que sem o fundamento que é Jesus, não dá para edificar nada. Mas, sobre este fundamento, pode-se formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas. Ou pode-se formar um edifício com madeira, com feno e com palha. E ele diz, no versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então, nós, quando edificamos a nossa vida, quando desenvolvemos a nossa salvação, quando construímos quem nós somos, quando construímos a nossa família, quando construímos os nossos projetos, quando colocamos tudo o que nós somos sobre o fundamento, nós precisamos ter esse entendimento. Qual tipo de materiais nós estamos usando? Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, então preste atenção, todos nós vamos passar pelo fogo, todos nós vamos ser provados, todos nós vamos ser apurados pelo Senhor. Então, chegará este dia em que tudo que nós construirmos será revelado pelo fogo. E se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento, sobre Jesus, sobre esta salvação, sobre esta graça edificou, esse receberá galardão, esse será recompensado, esse será reconhecido. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, nós vemos aqui que a construção das nossas vidas, ela vai gerar também frutos, ela vai gerar recompensas para nós ainda em vida, amados.
nós precisamos entender que a forma como nós construímos, como nós desenvolvemos a nossa salvação, ela vai gerar frutos, ela vai gerar recompensas na nossa vida. E somente no dia do fogo, somente no dia da adversidade, somente no dia da tribulação, é que se verá a qualidade da obra que alguém fez para o Senhor. Como a sua vida tem sido edificada. Sabe, amados, o fogo vem. Uma coisa que eu amo neste ministério, no nosso ministério, é que nós aqui não somos enganados. Não é verdade? Você nunca ouviu deste altar assim, dizendo, você não vai passar pelo fogo, você não vai passar pela tempestade, você não vai passar pela tribulação. Pelo contrário, nós ensinamos que você vai passar sim, que é inevitável que a chuva aconteça, que é inevitável que o fogo venha, até porque é pelo fogo que nós somos provados, é pelo fogo que nós somos aperfeiçoados, é pelo fogo que nós somos purificados. Então, o fogo vem. E nós podemos edificar sobre o fundamento, o que eu quero que você entenda, de forma diferente, com materiais diferentes, isso se torna manifesto, só que isso se torna manifesto no momento do fogo. Então, o apóstolo Paulo, quando ele apresenta os materiais disponíveis ali, ele diz, olha, ouro, prata ou pedras preciosas, e madeira, palha e feno. Quando ele está mostrando isso, ele está dizendo, você pode construir a sua vida, edificar a sua vida com materiais nobres, incorruptíveis, que no fogo serão aperfeiçoados, ou você pode construir a sua vida com materiais que serão sucumbidos, serão destruídos ao menor sinal de fogo. Então, o apóstolo Paulo, ele está nos mostrando que nós temos essas possibilidades. E eu vejo hoje na obra de Deus, na igreja de Jesus, eu vejo que as pessoas estão confusas, estão misturando os materiais, estão abrindo mão daquilo que nós temos à nossa disposição, porque nós podemos sim, talvez humanamente hoje comprar ouro seja muito caro, pedras preciosas, hoje em dia, tudo isso é muito caro, mas aqui tudo é figurativo, amados. Quando a Bíblia fala de ouro, prata, pedras preciosas, nós estamos falando de tudo aquilo que é nobre, de tudo aquilo que é puro, de tudo aquilo que tem valor diante de Deus. E as pessoas, filhos de Deus, que são salvos, que conhecem o fundamento, apenas dizem assim, Jesus é meu firme fundamento. Ok, mas e sobre o fundamento? Como você tem construído a sua vida? Como você tem feito? O que você tem usado? Deus quer ver sim seu povo salvo e reconhecendo que Ele é o fundamento, dizendo sim, eu creio, eu confio, eu tenho essa segurança, mas acima disso, o Senhor quer erguer o seu edifício nesta terra. O Senhor está preocupado porque Ele também preparou um reino dele nesta terra. Como nós temos construído os nossos palácios? Como nós temos construído este reino? Como nós temos nos preparado para viver este reino nesta terra? Então, nós não podemos de maneira alguma nos descuidar deste assunto, do que se relaciona à edificação do templo de Deus que somos nós, a nossa vida. Sabe, em Romanos 8:19 diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Se você passar na frente de uma construção, de um prédio, talvez você entenda que aquele lugar está em obras, por causa dos materiais, pessoas trabalhando, enfim. Mas você não vai conseguir enxergar o firme fundamento de um edifício, não é verdade? Você não vai conseguir enxergar. Para que você veja aquilo completo, o prédio tem que estar pronto, ou em construção. E da mesma forma, amados, é na nossa vida. Há uma expectativa da criação que aguarda, a Bíblia diz, ardentemente a revelação dos filhos de Deus. Existe muito filho de Deus que ficou só na fundação. Que ouviu essa palavra, foi salvo, mas não desenvolve a sua salvação. Não frutifica para o Senhor, não cresce, não investe em pedras preciosas, em ouro, em prata, para edificar a sua vida.
E aí vem a tempestade. Vocês lembram da história dos 3 porquinhos? Quem conhece? É só da minha época? Gente, quem assistiu os 3 porquinhos? Você lembra da historinha? Tinha lá os 3 porquinhos. Eu acho que foi baseado na Bíblia isso, não é possível. Um construiu a sua casa com o quê? Com palha. Aí veio o lobo mau. O que aconteceu com a casinha do porquinho? Voou. O segundo construiu com madeira. Veio o lobo mau, aí o desenho mostrava, né? Ele estufava um pouquinho mais, enchia um pouquinho mais no peito e derrubou a casinha de madeira. O terceiro porquinho construiu a sua casa com material de primeira. Não é verdade? Barra de ferro, bispo, fez a fundação, tijolo, cimento. Eu lembro até do quadrinho que ele tinha na sala, que eram umas linguiças assim com a carinha do pai deles, né? Que absurdo, né, gente? Coisa horrível. E aí os outros porquinhos correram para aquela casa, e aí o lobo mau foi lá, e ele soprou com força, encheu o peito, e morreu, saiu até desmilinguido lá, de tanto soprar, mas não conseguiu derrubar aquela casa. Então, é uma ilustração, que todo mundo já viu esse desenho, mas para você entender que quando nós edificamos a construção com material também, que é incorruptível, nada pode nos abalar também. Amém? Então, a nossa salvação, ela tem que ser desenvolvida. Nós não podemos ficar apenas, sou salvo, graças a Deus vou morar no céu. Amém, você é salvo. Mas como você quer ser salvo? Pelo fogo? Sendo queimado com uma construção de palha, de feno, de madeira? Não. Nós queremos ser conhecidos pelas grandes edificações que nós fizemos com material nobre, com a graça de Deus, com as coisas mais preciosas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. E eu queria, além da história dos 3 porquinhos, contar uma história aqui, para a gente já caminhar aqui para o final dessa mensagem, de um velho, um senhor pedreiro. Esse homem já havia trabalhado muitos anos, eu não sei se vocês conhecem essa história, se o bispo já contou essa história aqui em algum dia, mas diz que este pedreiro já havia trabalhado muitos anos na sua vida, muitos anos, já estava numa idade cansado, e ele pensava em se aposentar. Então ele chega para o chefe dele, trabalhava com um grande construtor, e ele diz assim, olha, eu quero parar, eu estou cansado, eu quero aproveitar minha esposa, meus netos, o finzinho que eu tenho na minha vida, e eu quero parar de trabalhar. E esse construtor vira para ele e fala assim, tudo bem, eu entendo, né, eu sei, o senhor deve realmente, né, estar cansado, sempre foi um excelente pedreiro, sempre fez tudo com muita dedicação, um bom trabalho, então eu entendo, mas eu queria te pedir uma coisa, constrói a última casa para mim, por favor. A última, quando você terminar essa construção, você pode estar liberado, pode se aposentar, vai ser feliz, vai curtir sua família, enfim. E esse velho pedreiro falou, tudo bem, eu aceito. E diz que ele foi construir essa última casa. E aí, ele estava com tanta pressa, com tanta vontade de se aposentar, ele estava tão cansado de ter trabalhado a vida inteira, que quando ele foi levantar as barras de ferro, ele precisava usar 6 barras. E ele falava, 2 vai dar certo. E aí ele falava assim, não precisa colocar concreto aqui, vamos usar esse tijolo quebrado, vamos usar esse tijolo de terceira qualidade, vamos rejuntar isso aqui de tal jeito, vamos jogar esse contrapiso do jeito que dá, vamos fazer só uma farofinha aqui nessa parede, está tudo certo. E ele construiu essa casa, ele não comprou a tubulação tigre, comprou da segunda qualidade, foi lá no depósito, pegou tudo que era mais barato, fez tudo de qualquer jeito. E aí ele finalizou a construção, e esse patrão com quem ele tinha trabalhado tantos anos, né, chegou para ele e falou assim, olha,
uma forma de retribuir todos os anos que você foi fiel, que você foi um bom pedreiro, que você construiu minhas casas, que você me fez enriquecer através do seu trabalho, que você fez tudo tão bem feitinho. Está aqui a chave dessa casa que você construiu, ela é sua. E olha só, amados, às vezes nós pensamos assim, né? É uma simples ilustração, mas nós precisamos entender com ela que as nossas obras, elas sempre vão influenciar positiva ou negativamente na nossa vida. Eu queria que você imaginasse que o pedreiro dessa história seja você. Que essa casa represente a sua história, o seu futuro, a sua vida. E que esse chefe represente nada mais, nada menos que o Senhor na sua vida, Senhor Deus. Sabe que muitos começam a sua caminhada com Deus fazendo o seu melhor, dedicando o melhor do seu tempo, se empenhando em tudo que fazem, fazendo tudo com alegria, com amor, com dedicação. Mas aí o tempo vai passando, e sabe o que vai acontecendo? Muitos vão se cansando, muitos vão pensando, eu já fiz muito, eu já fiz tudo o que eu precisava ter feito. Outras pessoas precisam fazer. Chegou a minha hora. E esse tempo vai passando, e sem percebermos, nós vamos relaxando e fazendo as coisas de qualquer jeito. Cansados, frios, sem amor. Fazemos apenas o mínimo necessário. Esfriamos. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Por que falar disso numa noite de quarta-feira? Por que o bispo não pregou hoje? A bispa que veio falar, parece que ela gosta. Mas tem a ver, amados, que nós dizemos muitas vezes que nós estamos fundamentados em Jesus, que Jesus é o nosso firme fundamento. E por mais que eu e você estejamos edificados, né, edificando sobre a rocha, nós devemos tomar cuidado com a qualidade do que nós estamos usando para o Senhor, para edificar as nossas vidas. Eu fiquei aqui pensando sobre essa sabedoria de Paulo, sabe? Ensinando que existem vários materiais que podem ser utilizados para uma edificação. Mas, sabiamente, ele diz, contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Estes 6 materiais que têm funções distintas e durabilidades diferentes, ele estava dizendo, você pode usar? Claro que você pode usar. Mas a qualidade, a durabilidade vai fazer toda a diferença. Toda obra que você fizer será comparada de acordo com os materiais que você usar. Não é apenas o que você faz, mas é como você faz. Não é apenas o que você constrói na sua vida, mas como você constrói a sua vida. Não é apenas a família que você tem, mas como você cuida da família que você tem. Não é apenas o que você conquistou financeiramente falando, mas como você conquistou o que você conquistou financeiramente falando. Então, o galardão, o reconhecimento, ele virá de acordo com a aprovação da parte de Deus. E como nós vamos edificar? Com ouro, com prata, com pedras preciosas? Ou nós vamos edificar a nossa vida com madeira, com palha, com feno? No dia do fogo, amados, o que será consumido na sua vida? Reflita. E o que será apurado? Será que se o fogo chegasse hoje na sua vida, e vem de repente, às vezes nós somos atingidos por um fogo, amados, o diabo não avisa não, quando vem a situação. E o Senhor também não avisa não, que vou mandar um fogo aí, conserta tudo. Não, o Senhor está observando como nós estamos edificando a nossa vida. E às vezes vem um fogo consumidor. Mas se você tem uma vida alicerçada sobre o firme fundamento e construída, edificada com ouro, prata e pedras preciosas, você não é consumido. Você não é abalado. Pelo contrário, este fogo vem e te torna melhor.
te torna mais forte, te torna mais puro, te torna mais apurado. Então, como nós estamos construindo? O que é, bispa? Como que eu posso edificar a minha vida com ouro, prata, pedras preciosas? Sabe quando você está construindo a sua vida com esses materiais nobres? Quando você faz o que você faz com amor, com dedicação. Quando você se empenha, quando você se envolve de uma forma apaixonada na colocação de cada tijolinho da construção e edificação da sua vida. Quando você não se importa com o que as pessoas dizem ou como elas vão te julgar por você fazer aquilo que você faz. Sabe, o primeiro amor, amados, quando nós reconhecemos Jesus como Salvador, quando nós ouvimos a palavra, quando nós começamos a entender as coisas de Deus, aquele amor que nós temos, aquela sede que nós temos, aquela paixão, aquela vontade de falar para as pessoas, aquela vontade de estar nos cultos, aquela vontade de estar no altar, aos pés do altar, ouvindo, recebendo e colocando cada tijolinho na nossa construção. É isso que o Senhor está dizendo para você nesta noite. Esses são os materiais nobres que eu deixei à sua disposição. Por que você parou de usar isso? Sabe, quando nós entendemos o fundamento, quando nós amamos viver para Cristo, sem nos envergonhar, sem nos importar, se as pessoas vão olhar para nós e dizer assim, lá vai o crente, já vai para a igreja de novo, vai dar dinheiro para a igreja de novo, vai dar o dízimo de novo, vai lá todo domingo, você tem que estar no culto, toda quarta-feira, você vai levantar a mão para louvar a Deus. Quem é o seu Deus, esse Deus invisível que ninguém nunca viu? Quando nós não nos importamos com essas coisas e continuamos louvando ao Deus invisível, dizimando sim, vindo aos cultos sim, aprendendo de Deus sim, falando que nós somos de Jesus sim, não nos misturando com as coisas deste mundo, amados. Quando nós fazemos isso, nós estamos edificando a nossa vida com materiais nobres. E quando vier o fogo, nós não seremos consumidos. A nossa edificação ficará intacta. E ficará melhor, cada vez melhor, mais apurada, mais nobre, com mais brilho. Amém? Agora, se eu fujo dessas coisas, se eu uso palha, feno, vem o fogo e destrói tudo. Eu não estou falando, amados, de coisas materiais, ok? Mas eu estou aqui inspirada pelo Senhor, falando do desenvolvimento da sua salvação. Da sua construção pessoal, como o bispo pregou aqui também. Como que você vai erguer a sua vida, o seu edifício? Quem você quer ser? Como você quer ser reconhecido? Como você quer ser lembrado? O que você quer que as pessoas digam a seu respeito? Como você quer que as pessoas olhem para a sua família? Como você quer que as pessoas olhem para a sua vida profissional como referência apenas porque você é um profissional? Não. Mas você tem que fazer a diferença de acordo com o material que você usa para edificar a sua profissão. Você tem que fazer a diferença de acordo com o material que você usa para edificar a sua família. Sabe, quando você louva ao Senhor, quando você louvar ao Senhor, faça isso com amor, com alegria, com carinho. Deus não quer apenas um louvor afinado. Existem pessoas que Deus levanta para que cantem afinadamente. Existem pessoas que Deus levanta para tocarem instrumentos bem. Mas existimos nós, como corpo, que fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, louve a Deus de todo o seu coração, com alegria, bata palmas, seja notado pelo Senhor. Sabe? Faça de todo o seu coração. Deus busca essa verdadeira adoração. Deus quer que seus filhos atraiam a sua atenção. Na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, seja verdadeiro, seja paciente, seja amoroso, use as virtudes que Deus te deu, fale com amor com seus filhos, abrace, elogie, repreenda se for necessário, sim, mas em amor, para que os seus filhos olhem para você e vejam, o meu pai está colocando aqui, me auxiliando a edificar minha vida com ouro, prata, pedras preciosas.
Quando você for orar, faça isso de forma humilde. Ore com gratidão ao Senhor, com humildade no seu coração, reconhecendo que você precisa dEle. Porque tem orações, amados, sem humildade nenhuma. E nós precisamos entender que isso faz parte dos materiais nobres. Sabe? Orar e falar assim, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu favor, eu preciso da Tua instrução, eu preciso da Tua direção, eu preciso do Teu auxílio, do Teu socorro. Eu não sou nada sem o Senhor, então me instrui, me dirige neste dia. Sabe? Quando você acordar, a primeira coisa que você fizer, seja, Senhor, está aqui o meu dia, o Senhor renovou as suas misericórdias, está aqui tudo que eu vou fazer, Pai. Eu não sei o que me espera dessa porta para fora, mas eu coloco tudo nas Tuas mãos, me dirige, me conduz. Eu tenho decisões importantes para tomar, então o Senhor vai à frente. Eu tenho os meus filhos que precisam da Tua direção, da Tua proteção. Coloca anjos guardando os meus filhos. Eu tenho os meus negócios que precisam de uma guinada, de um milagre. Faça isso, isso é construir a sua vida com materiais nobres. Agora, se você acorda e a primeira coisa que você faz é olhar o que postaram no Instagram, a primeira coisa que você faz é olhar o noticiário para ver quanto está o dólar hoje. Amado, isso é madeira, palha e feno. Eu falei isso num culto um dia, né? O diabo, ele quer atuar no seu pensamento. Se a primeira coisa, se o seu primeiro pensamento de manhã for um pensamento mau, for uma seta do maligno, for uma notícia ruim que você viu na internet, o resto do seu dia vai ser ruim. Então, a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Aproveita esse time. Amanheceu, respira a misericórdia de Deus na sua vida. Quando você está construindo com materiais nobres, quando o que você fizer for coerente com aquilo que você fala, quando as suas obras, tudo que você fizer, forem para engrandecer o nome de Deus, quando tudo na sua vida, tudo que você fizer, tudo mesmo, amados, for para engrandecer o nome de Deus. Tudo que eu fizer, onde eu estiver, que o nome de Deus seja engrandecido. Sabe? Nós seremos recompensados ricamente por aquilo que nós construirmos com esses materiais nobres. Quando você for fazer alguma coisa, faça, não apenas como se fosse para Deus. Nós falamos isso é bíblico, né? Faça como se fosse para o Senhor. Só que às vezes isso entra no automático, né? E tem uma frase que acompanha esse faça como se fosse para o Senhor, que essa frase ela diz assim: Deus conhece o meu coração. É verdade. Só que a gente esquece que Deus conhece mesmo. Deus sabe a intenção lá no fundo do nosso coração. Então, faça as coisas como se fosse para Deus? Sim. Para Deus nós vamos fazer o melhor, porque Ele não se poupou para fazer o melhor para nós. Mas faça as coisas como se você fosse fazer para você mesmo. Construa uma casa como se você fosse morar nela. O que você gostaria de colocar nessa construção? Como você gostaria de viver neste lugar? Então, faça tudo o que você for fazer como se fosse para Deus, mas como se fosse para você também, para você mesmo. Lembre que você é aquele pedreiro que está construindo a sua própria casa. Pense no material que você tem usado. Sabe que o ouro, a prata e as pedras preciosas, elas ficam ainda mais puras quando elas são expostas ao fogo? É assim que vai acontecer na sua vida. Então, mesmo que você esteja se sentindo cansado, mesmo que você tenha pensado em algum momento assim, acho que meu tempo já deu, já fiz demais. Sabe, bispo, eu estou tão cansado, eu já fiz tantas coisas, que hoje, só o que eu consigo carregar mesmo, é a palha, é o feno, que são tudo levinho. Eu não tenho mais idade, eu não tenho mais paciência, esse negócio de amor, sabe? Eu não tenho mais paciência de ficar garimpando ouro, eu não quero mais ter trabalho para ficar polindo pedras preciosas. Eu não quero pagar o preço dessas joias para construir
e edificar a minha vida, tudo isso é muito caro, eu não quero. Você pode escolher e edificar e desenvolver a sua vida com esses tipos de materiais, mas esses outros tipos mais baratos, mais leves, enfim, mas saiba que eles não são resistentes. E se eles forem comparados ao ouro, à prata, às pedras preciosas, esses materiais não têm nenhum valor. Ou seja, tudo que Jesus fez, todo o fundamento, toda a produção que o Senhor fez, para nada. A sua vida, ela tem que ser feita para a glória de Deus. A edificação da sua vida, você é um edifício do Senhor, e a construção da sua vida tem que ser para a glória de Deus. Eclesiastes 12:14 diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, amados, quer sejam boas, quer sejam más. Então, vai haver um dia que o Senhor, que nós estaremos diante do Senhor, Ele dirá: o que você fez? Como você construiu? Sobre o firme fundamento, sobre o benefício da graça, como você usufruiu, como você edificou a sua vida. E aí se tornará manifesto tudo que você fez. Às vezes as pessoas falam assim: não, eu tô edificando minha vida com ouro, prata, pedras preciosas, mas assim, esse cantinho aqui, essa paredinha, dá para pôr uma palhazinha para dar uma economizada. Não faça isso, amado. Porque um dia se tornará manifesta todas as obras, sejam boas ou sejam más. Amém? Quais materiais, então, nós queremos usar? Quais são os materiais que nós temos usado? Medite, amado, nessa passagem bíblica. Medite, reveja os teus conceitos, reveja tudo que você tem usado, reveja as tuas posturas, reveja os seus senões, reveja o seu cansaço, reveja aquilo que você pensou em desistir de fazer, reveja os seus pensamentos. Deus te deu a liberdade e Deus te deu também a capacidade para escolher como você vai edificar a sua vida. Só que eu queria dizer uma coisa: você tem liberdade para escolher edificar a sua casa com ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, palha e feno. Você tem essa liberdade dada por Deus. Você pode escolher o que você vai fazer. Você pode decidir ouvir essa palavra e falar assim: vai, que cansativo. Sair daqui e não fazer nada com isso. Não rever a sua construção. Não, de repente, assim, derrubar você mesmo tudo e recomeçar. Você pode. Deus te deu essa liberdade. Deus te deu capacidade de pensar nos materiais que você vai fazer, que você vai usar. Deus te deu capacidade de decidir o que você vai fazer. Mas eu não posso deixar você ir embora sem dizer que não haverá como você escapar das consequências das suas escolhas. Amém? Em Gálatas 6, 7 e 8 diz: não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, aquilo que você usar para construir, edificar a sua vida, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, para o firme fundamento, para a graça de Deus, o que semeia com materiais nobres, o que constrói a sua vida no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, se você entendeu que precisa parar alguma obra, que precisa derrubar alguma parede na sua vida, que precisa recomeçar, reconstruir, que precisa mudar o material, jogar fora tudo o que você utilizou até hoje e passar a usar um outro tipo de material, se você entendeu isso, faça, porque o Senhor vai honrar a sua atitude. Amém? Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor nesta noite. Graças a Deus. Amém. Nós somos edifício de Deus. E eu quero que as pessoas olhem para mim
e digam assim: que edifício lindo, que edifício que tem um brilho diferente, que edifício que traz sombra, traz segurança. Eu quero que as pessoas olhem assim para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja, para os meus irmãos. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos orar. E eu sei que o bispo tem uma palavra para domingo muito preciosa, que ele compartilhou alguma coisa comigo. E eu queria dizer que assim, o nosso Deus, Ele é um Deus de recomeço. O nosso Deus é um Deus que nos capacita para recomeçar e reconstruir. Então, que você possa entender que assim, se for preciso parar qualquer obra que esteja errada na sua vida, pare. Se você entendeu, Deus falou ao seu coração dizendo: olha, não é esse o caminho, não é esse o material que eu quero que você edifique a sua vida, pare e faça o que Deus quer que você faça. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por esta noite, por essa palavra de instrução, de ensino, porque o Senhor não nos deixa jamais, Jesus, errar. Ainda que nós estejamos andando por caminhos estranhos, escuros, escusos, ainda que estejamos, Pai, usando materiais que têm comprometido a edificação das nossas vidas, que têm comprometido a construção, ó Deus, desse edifício que somos nós, edifício onde a Tua glória habita, edifício, Pai, onde o Teu Espírito habita. Deus, nós entendemos que o Senhor pode nos ajudar a recomeçar, Pai. Por isso, todo tipo de material corruptível, todo tipo de material frágil, todo tipo de material instável, Senhor, todo tipo de material que não te agrada, todo tipo de material ruim, Senhor, todo tipo de material, ó Deus, que muitas vezes nós achamos que pode dar certo, que podemos dar um jeito, que pode ali, podemos camuflar, Deus, tudo isso agora, Pai, que o Senhor traga luz às nossas mentes. Nós não estamos aqui, Jesus, para trazer condenação, para trazer juízo, jamais, Pai. Esta palavra nos traz ajustes, porque o Senhor é o principal interessado em que essa construção seja perfeita, que essa construção seja provada e aprovada, Senhor. O Senhor é o principal interessado em trazer o fogo que vai nos provar, que vai nos apurar, que vai nos purificar, que vai trazer, Jesus, ainda mais brilho, ainda mais valor. Por isso, Senhor, nos ajuda, nos mostra, nos instrui, Senhor, naquilo que precisa ser restaurado, naquilo que precisa ser destruído e recomeçado, Jesus, na edificação das nossas vidas, Pai. Eu declaro, Jesus, edifícios, templos, Pai, perfeitos, Senhor. Nós já temos a Tua salvação, nós já temos a Tua graça, nós já temos este benefício nas nossas vidas, Pai, mas nós queremos também, Jesus, cumprir aquilo que a Tua palavra diz, atender, Senhor, a expectativa da Tua criação. Nós queremos, Deus, ser edifícios que revelam a Tua glória, edifícios que revelam, Jesus, ó Deus, a Tua majestade. Nós queremos, Pai, ser participantes deste reino, nós queremos ser, ó Deus, templos, edifícios, casas, Pai, que fazem parte do Teu reino. Nós queremos, Pai, ser abrigo, nós queremos, Deus, ó Senhor, nós queremos, Jesus, ser perfeitos. Ó Deus, em tudo que nós fizermos, nós queremos, Deus, colocar o Teu amor. Nós queremos, Pai, ser gratos em tudo que nós fizermos, em tudo que nós nos empenharmos a construir, Jesus. Por isso, nos capacita, nos ajuda, nos mostra, Senhor, a cada dia. Livra, Senhor, livra-nos a todos nós, Jesus, dos tropeços, Pai. Nos livra de armadilhas, Senhor, de coisas que às vezes tentam seduzir o nosso coração. Coisas que tentam, Jesus, nos desviar da Tua vontade. Nos livra, Jesus, para que nós possamos andar em integridade, com retidão, Jesus. Ó Deus, nos capacita a cada dia, Pai, para que sejamos edifícios adornados por Ti, Senhor. Edifícios, Pai, feitos com pedras preciosas, Senhor, com ouro, com prata.
Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. E que assim seja, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Amém e amém. Amém, igreja? Você está vendo? Glória a Deus.